nocivo para nós. E é esse vírus que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, usou para criar a vacina que começou a ser testada no Brasil esta semana. Os pesquisadores pegam o adenovírus de resfriado do chimpanzé e o modificam geneticamente. Dentro dele é colocado um trechinho do material genético do vírus SARS-CoV-2. Assim, o adenovírus é fantasiado de novo coronavírus para enganar o nosso sistema imunológico. Quando a vacina é aplicada, a sequência genética do novo coronavírus vai para dentro das nossas células. O organismo entende que está sendo atacado e começa a responder produzindo os anticorpos. Pronto, a imunidade está criada. Aí, caso a infecção realmente aconteça, nosso organismo já vai estar preparado e vai saber como combater o vírus sem ficar doente. Mas por que o Brasil é um território tão interessante para testar vacinas para a Covid-19? Dois motivos principais: a ciência brasileira, que é muito importante, e o estágio em que a pandemia está no Brasil. Graças à nossa incompetência em conter a pandemia, Sônia, nós ainda temos o vírus circulando em vários locais do Brasil fortemente e a gente precisa de um local assim para testar a vacina. Eu preciso que essas pessoas estejam num ambiente de risco, estejam expostas. 3.000 voluntários vão participar dos testes. Em São Paulo foram selecionados 2.000 profissionais que atuam no combate à pandemia no Hospital da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, como enfermeira Juliana. Tenho dezenas de colegas de trabalho que ficaram doentes, né? A gente sabe o quão sério é essa doença. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp vai coordenar a pesquisa, financiada pela Fundação Lehman. Outros 1.000 voluntários serão recrutados pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro. E, ao final, juntar todos os dados para que nós possamos ter uma avaliação correta e muito precisa antes do registro da vacina. Cientistas concordam. Talvez a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 não seja a melhor possível, mas sendo segura e mesmo oferecendo uma proteção parcial, ela deve ser usada por causa da gravidade da pandemia. O senhor acha que nós vamos ter uma vacina ou vamos ter várias vacinas? É possível que tenhamos uma onda de produtos e eles não são excludentes um do outro e poderá haver sim uma diferença quanto ao resultado final, quanto à proteção em maior ou menor intensidade, a redução da intensidade da doença. Ainda não se sabe se ela será duradoura. A vacina de Oxford é uma das mais promissoras entre as mais de 140 que estão sendo testadas pelo mundo. Primeiro, elas são testadas em animais. Depois, em pequenos grupos de pessoas. Na fase final, acontece o teste num grande grupo de humanos. Metade recebe a vacina, metade recebe um placebo, uma mistura que não tem efeito. A eficácia é medida na comparação entre os dois grupos. Os dois grupos têm que ser expostos à doença e por isso o Brasil oferece um cenário ideal agora. E daí é que a gente vai ver se a vacina funciona melhor do que o placebo. Juliana vai receber a injeção amanhã, sem saber em que grupo estará. Apesar dos riscos, né, inerentes de receber uma vacina em teste, acho que os possíveis benefícios são muito maiores, né? Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que fez um acordo com a Universidade de Oxford e com a empresa farmacêutica para o desenvolvimento e produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Hoje pela manhã, o Fantástico visitou as instalações da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A fundação vai receber a tecnologia e os insumos para a produção das doses. Nesta primeira fase de 30 milhões de doses até janeiro, a Fiocruz já vai receber pronto o princípio ativo da vacina, que precisa ficar estocado a 80 graus negativos. Aqui nos laboratórios de Biomanguinhos, a vacina vai ser finalizada e embalada em frasquinhos como este, com 5 doses cada. Assim, elas já podem ser estocadas a uma temperatura entre 2 e 8 graus, como a maioria das vacinas. Só que esses 30 milhões de doses só vão ser distribuídos e aplicados
se ficar comprovada a eficácia da vacina. Se isso acontecer, mais 70 milhões de vacinas serão fabricadas pela Fiocruz. Ao todo, o governo federal deve gastar R$1,5 bilhão. Será possível um aprendizado fundamental para outras vacinas, que certamente são e serão cada vez mais necessárias. Por isso é importante a encomenda nos moldes que está sendo feita, garantindo ao Brasil a possibilidade dessa produção nacional. Outra vacina promissora em breve será testada em 9.000 pessoas em 12 cidades no Brasil. O acordo foi fechado no começo do mês entre o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e uma empresa chinesa. Essa vacina usa o próprio vírus inativo, quer dizer, ele não consegue se reproduzir no nosso organismo. O Butantan tem exatamente a mesma plataforma para a produção da vacina da dengue, e daí a importância e o nosso otimismo. E se for realmente uma vacina protetiva, vamos aí sim entrar na fase de produção de uma grande quantidade de vacinas para o Brasil e, quem sabe, para outros países do mundo. A Organização Mundial da Saúde está liderando uma iniciativa diferente que diminuiria os riscos de os países investirem muitos recursos num projeto que não se viabilize. Um fundo internacional para ser distribuído por todas as universidades e empresas que estão desenvolvendo vacinas. Assim, todos compartilhariam os riscos e o acesso às vacinas aprovadas. Quem explica é a brasileira Mariângela Simão, diretora assistente para medicamentos e vacinas da OMS. Vai ser a primeira vez na história da humanidade que se tem uma vacina num período tão curto de tempo. A OMS está bastante otimista que em um prazo de um ano, julho do ano que vem, final do ano que vem, nós vamos ter uma vacina disponível para uma parcela da população. E não só uma vacina, mas várias que deem conta de imunizar 7 bilhões de pessoas pelo mundo. O acesso vai ter que se dar equitativamente para todos os países e priorizando alguns grupos populacionais para reduzir a mortalidade e reduzir a transmissão da doença. Isso significa vacinar primeiro quem precisa mais: profissionais de saúde, idosos, pessoas que tenham doenças graves. Todos os países terão que ter acesso à vacina. Enquanto tiver surto, tiver acontecendo casos da Covid em qualquer país, nenhum país está seguro. E quando estivermos seguros, terá sido com a ajuda de pessoas como a Juliana. Vamos ter fé na vida, né? E acreditar na ciência que teremos uma resposta. Fé na ciência, fé em Deus que ajude os médicos. De uma cientista brasileira